Bom dia, Soma. Tudo bem, meus irmãos? Bênção do Senhor. Estamos numa série em Colossenses e tem sido muito bom estudar essa carta. Tem sido muito bom percorrer esse pequeno trecho, uma carta de 4 capítulos apenas, mas que é poderoso demais. E eu não sei se vocês estão gostando. Eu estou gostando de estudar essa carta. Para mim está sendo muito bom. E ver assim, mais de perto. É óbvio, a gente já leu a Bíblia algumas vezes, mas quando tu para olhar mesmo, estudar a carta, estudar o que Paulo está dizendo, os termos que ele usa, porquê daquilo ali, é muito bom. É muito bom, não tem como não ser edificado. Mas nós estamos agora iniciando uma nova semana e eu estou dando glória a Deus, porque semana passada foi infernal, foi uma desgraça. Eu não sei vocês, mas para nós foi desastroso. E eu comentei no grupo dos homens, um dia eu pedi oração para eles, porque tava demais, cara. O coração apertado, assim, uma angústia, uma aflição. Depois disso, BO para resolver na igreja. E essa semana foi a que mais acumulou BO para resolver. Daí, não sendo suficiente, nós tínhamos um casamento ontem e a gente foi... Cara, vamos. Aí na ida ainda falei pra Su, tu quer parar um pouco, quer esticar as pernas? Ela, não, acho que dá. Cara, tadinha, ela sofreu. Mas foi erro meu, eu devia ter parado, não devia ter perguntado. Na volta também, ela não veio no culto hoje por causa disso, ela só consegue ficar deitada. Mesmo deitada, ela tem contração. Então, mas pelo menos a contração não é tão forte. Agora, de ontem pra cá, ontem, eu febril, cara, eu não tenho febre. Eu não tenho, não sei. Febre ontem à noite chegou a passar de 38. Agora de manhã eu medi antes de sair, estava febril. Estava 37 um pouquinho. E uma dor de cabeça terrível. Enfim, eu conto com as orações de vocês. Amém? Amém? Como é que a Bíblia chama isso? Orar por alguém que não é tu? Intercessão. É, né? Amém? É isso? Tô certo? Então, eu preciso das intercessões de vocês. Preciso que orem por mim e pela minha casa, porque realmente essa semana foi tenso, foi complicado. Tanto que eu pedi oração para os caras e continuo pedindo, porque realmente a gente precisa. E hoje, casualmente, eu acho que Deus fez isso justamente para eu poder falar hoje com um pouquinho mais de propriedade. Hoje, casualmente, nós vamos ver justamente sobre intercessão. Paulo está falando sobre intercessão, Paulo está falando sobre orar pelos outros. E a gente vai mergulhar um pouquinho nesse trecho bíblico. Então, abre aí Colossenses. Nós vamos, ainda no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 9 até o 14. Vocês estão com a carta aos Colossenses aberta aí? Amém? Vamos lá, então. Colossenses 1, do 9 ao 14. Um detalhe só, enquanto eu estou pregando, eu gostaria muito que tu continuasse em oração, em espírito de oração por mim. Porque, é óbvio, eu conto com a graça do Senhor, mas a incredulidade me fez trazer, inclusive, alguns recursos a mais aqui. Mas eu conto que vocês vão ficar orando por mim aí, porque tá meio pesado. Eu, antes ali atrás eu comentei com os rapazes, eu disse, cara, por mim eu tinha ficado deitado em casa. Por mim eu só tinha ficado deitado, sabe? Enfim, orem por mim, amém? Vamos lá? Vamos ler? Versículos 9 ao 14. O título na NA é Paulo ora pelos Colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, nós já passamos por 2 vezes aqui Paulo falando do conhecimento de Deus, né? Conhecimento da vontade de Deus e o conhecimento de Deus. Versículo 11. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Versículo 12 mais 1.
O título na NA é A Excelência da Pessoa e da Obra de Cristo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, glória a Deus, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Bendita a palavra do Senhor. O que está acontecendo aqui? Semana passada nós vimos que Paulo é grato pela igreja dos Colossenses, né? Paulo, ele ainda não conhecia a cidade de Colossos, ele não foi ele que plantou aquela igreja, mas ainda assim, ele tem muita gratidão por aquela igreja. Ele é grato porque existe uma igreja naquela cidade, ele é grato porque aquela igreja tem as virtudes da fé cristã, eles têm fé, amor e esperança, e ele é grato porque nessa igreja está havendo uma liderança que continua pregando, apesar das ameaças que estão adentrando a igreja, mas existe uma liderança que continua pregando o verdadeiro ensino, o ensino de acordo com o evangelho, e isso tem feito com que o evangelho floresça, ou melhor, que o evangelho frutifique, o evangelho cresça. E nós vimos que isso aí é uma realização de Gênesis. Lembram que eu comentei para vocês? Então, Paulo está muito grato, ele vê essa igreja dos Colossenses e ele está muito alegre, ele agradece o Senhor. Agora, no sermão de hoje, nesse trecho aqui, nós vamos ver que essa gratidão de Paulo faz com que agora ele dobre os joelhos. Agora Paulo, ele pega essa gratidão, ele tem essa gratidão ao Senhor, e por causa disso ele vai dobrar os joelhos. Uma coisa que eu acho muito interessante é que tudo é motivo para orar. Cara, eu acho fenomenal isso aqui. Paulo pega qualquer razão, a igreja tem problema, ele vai orar por ela. A igreja tá havendo crescimento, amém, glória a Deus, vou orar por isso. Ele é grato pela igreja, vou orar por isso aí também, vou agradecer ao Senhor. Tudo em Paulo leva ele a orar. E isso a gente vai ver hoje. Paulo está intercedendo pelos colossenses. Ele está orando pelos colossenses, porque, afinal de contas, eu falei semana passada, a gratidão leva à oração. Lembram? Então, hoje nós vamos ver 3 necessidades que a verdadeira intercessão busca. Quando tu vai orar pelos irmãos, quando tu vai orar pela igreja, quando tu vai orar por alguém, tu deve buscar isso aqui para aquela pessoa. Basicamente é isso. A ideia do sermão é essa. Então, em primeiro lugar, a primeira necessidade que a verdadeira intercessão busca é enchimento interior. Vamos ver o versículo 9? Lembrando, deixa a Bíblia aberta, porque nós vamos percorrer pelo texto, então eu preciso que tu vá acompanhando e vendo se o que eu estou falando faz sentido. Versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, lembram, Epáfras tinha ido até lá e contou para ele o que estava acontecendo. Desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que é isso aqui? Primeiro, Paulo está dizendo, desde o dia em que soubemos, né? Isso remete aos versículos 3 ao 5, lembram? Em que ele fala que Epáfras contou para ele o que estava acontecendo, enfim. Ele está dizendo que por causa dessa notícia que Epáfras trouxe, ele está muito grato. Ele está muito alegre, ele vai agora dobrar os joelhos, e isso vai levar ele a interceder por aquela igreja. Basicamente, o que Paulo vai tratar na carta aos Colossenses, antes disso ele trata com Deus. Basicamente, tudo que Paulo tem a tratar com os Colossenses, Paulo vai tratar com Deus. Todo o conteúdo da carta vai ser agora levado diante do Senhor, é dito primeiro em oração. Então, aqui fica uma aplicação já para nós, que nem está no meu esboço, mas enfim. Tudo que tu for falar com os irmãos, antes tu fala com Deus. Aquilo que tu for tratar com os irmãos, tu vai conversar, tu vai propor, tu vai confrontar, enfim, tu fala antes com o Senhor. Tu leva diante de Deus, tu diz primeiro em oração. Então, vamos lá. Paulo continua dizendo, e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse transbordem aqui é um enchimento. Paulo está dizendo que a pessoa está cheia a ponto de transbordar, por isso transbordem. A pessoa ela está cheia do Espírito Santo. Ela tem
completude do Espírito Santo, a ponto de transbordar, a ponto de virar para fora. Então, basicamente, Paulo está, de novo, aqui fazendo uma referência, ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento. Cara, eu acho fenomenal isso aqui. Paulo ele não desperdiça palavras. Ele não desperdiça. O que ele está demonstrando aqui? Ele está fazendo alusão a Bezalel. Bezalel, lembram no Êxodo? Quando eles vão construir o tabernáculo, Deus enche Bezalel do Espírito Santo. Paulo está fazendo uma alusão aqui. Lá em 1 Reis também vai ser com Irão. Lembram? Irão estava cheio do Espírito para servir na obra do templo. Paulo está fazendo alusão a isso aqui. Todo serviço que tu for fazer para Deus, tu precisa estar cheio. Tu precisa estar transbordando. Tu precisa estar cheio do Espírito Santo. Essa alusão que Paulo está fazendo aqui a Bezalel, a Oliabe, Irão, está mostrando que esse enchimento é necessário para tu realizar a obra de Deus. Tudo que Deus tem para que tu faça, tu precisa estar cheio. O melhor disso, pelo menos o que me tranquiliza, é saber que esse enchimento não é algo nosso. Porque no original ali o termo é passivo. Sejam enchidos. Então isso é algo que vem de Deus. Entendeu? Não depende propriamente da nossa capacidade, não depende propriamente da tua busca, entende? É óbvio que nós temos que buscar, é óbvio que nós temos que querer, é óbvio que nós temos que fazer por, mas ainda assim, quem realiza é Deus. Sejam enchidos ou sejais enchidos. É um termo passivo, ou seja, é Deus, é o Espírito quem enche. Nós somos constrangidos aqui a buscar o pleno conhecimento. Ou seja, esse pleno conhecimento é o quê? É o que Paulo continua falando depois. É a sabedoria e entendimento espiritual. Por quê? Porque, de novo, isso aqui era algo que estava sendo oferecido pelos falsos mestres. Paulo está começando a dizer agora algo que eles devem buscar na fonte certa, algo que estava sendo oferecido pelos falsos mestres. Os caras lá estavam chegando na igreja e dizendo que eles tinham o modo correto da pessoa encontrar sabedoria e entendimento espiritual. Agora eles tinham como encontrar, eles tinham como buscar, eles tinham como ser cheios de entendimento e sabedoria. O problema é que eles estavam destruindo o evangelho, destruindo a igreja. E Paulo está voltando, botando de volta nos trilhos. Paulo está fazendo com que a igreja entenda que esse enchimento, esse transbordar, ele somente ocorre por meio do Espírito Santo. Ou seja, nós vamos ver depois, no capítulo 2, a fonte verdadeira dessa sabedoria e entendimento espiritual é Jesus. Depois, lá na frente, Paulo vai dizer, porque nele estão guardados todos os tesouros da sabedoria. Então, a fonte verdadeira, a fonte correta disso é Jesus. Então Paulo está já deixando aqui. Lembra que eu falei semana passada? Ele vai deixando uns ganchos que depois ele vai passar juntando isso. Aqui ele está dando um gancho. É um jab, entendeu? Ele está dando um jabzinho para depois ele vir e daí destruir. Paulo está dando um jab aqui. Ele está dando um pequeno toque no assunto que ele vai tratar melhor depois. Por quê? Porque a igreja precisa entender que, de fato, o que os falsos mestres estão propondo, estão ensinando, não é o verdadeiro transbordar. Não é enchimento espiritual. Não é entendimento espiritual. Por quê? Porque se é espiritual, é do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo quem realiza, e se é do Espírito Santo que tu precisa ser cheio, nós não teremos isso em outra fonte. É algo dado pelo Espírito Santo. Somente. Não tem outra forma. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Não tem outro jeito. Não tem como. Então, onde conseguir esse conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual? Paulo está respondendo que é na palavra. É na palavra de Deus. Tu entendeu? É na palavra. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não tem outro caminho. Não tem atalho. Tu precisa da palavra de Deus. Paulo está dizendo que tu precisa disso aqui para que tu seja cheio do Espírito Santo. Então, basicamente, tu precisa da palavra, que é o instrumento do Espírito, para que tu seja cheio. O Espírito Santo é o agente do enchimento. No entanto, ele usa a palavra
A palavra é um instrumento desse enchimento. O Espírito Santo vai fazer com que tu seja cheio mediante a palavra de Deus. Quanto mais da palavra, quanto mais tu tiver conhecimento da vontade de Deus, mais tu receberá o Espírito Santo. Amém? Em segundo lugar, a segunda necessidade que a verdadeira intercessão busca é o modo correto de viver. Então, em primeiro lugar, é o enchimento interior, é ser cheio. Tu ora pelos irmãos para que eles sejam cheios. Em segundo lugar, tu vai orar pelos irmãos para que eles vivam de um modo correto. Vamos lá, versículos 10 ao 12. Dessa maneira como? A pessoa cheia, ok? Cheia do Espírito Santo. Então, dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor. Cara, se tu tem caneta, sublinha isso aqui. Esse modo digno do Senhor é muito importante. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim como vivendo no modo correto, vivendo no modo digno do Senhor. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Dessa maneira, o que Paulo está dizendo é a vida cheia do Espírito Santo. Se tu é cheio do Espírito Santo, o teu modo de viver vai ser transformado. Simples. Dessa maneira, ou seja, assim, cheio, tendo enchimento, estando transbordando do Espírito. Se tu tem o Espírito Santo, se tu é cheia do Espírito Santo, necessariamente o teu modo de viver é diferente. Necessariamente a forma como tu vive, as tuas atitudes, as tuas motivações, aquilo que tu fala, aquilo que tu pensa, vai mudar. Conforme tu for sendo cheio do Espírito Santo, aquilo vai resultar, vai respingar na forma como tu vive. A motivação correta só existe, então, em quem tem o Espírito Santo. Sabe? Mas boas intenções, cara, de boas intenções o inferno está cheio. Tem um ditado que fala assim, né? Então, não basta tu ter boa intenção. A correta motivação só existe no coração que tem o Espírito Santo. Somente assim. Não tem outro jeito. Esse modo digno de viver é a orientação, é o comportamento de acordo com Cristo. Por isso que ele fala, o Senhor, modo digno do Senhor. O que é isso? É o teu comportamento, a forma como tu vive, o teu caráter, sabe? O caráter ético, moral do crente precisa ser semelhante ao de Jesus. Precisa ser uma imitação do Senhor. Assim, o caráter ético do crente é igual ao caráter ético de Jesus. Por exemplo, e ele vai dar exemplos mais à frente, lá no capítulo 3, o perdoar. Nós fomos perdoados, nós perdoamos, entende? Nós imitamos Jesus. O que Jesus fez, nós fazemos. Aquilo que Jesus ensinou, nós imitamos. Como Jesus viveu, nós vivemos. É isso que Paulo está dizendo. E o detalhe é que eu acho fenomenal que Paulo usa uma expressão aqui, versículo 10 ainda. Modo digno do Senhor, para o seu inteiro, o quê? Para o seu inteiro agrado. Cara, tu percebe que tu tem como viver e desagradar o Senhor? Sim ou não? Tu percebe isso? Ou seja, a justificação, ela ocorre uma vez só. Tu foi justificado, ponto. Já está justificado, é justo. Agora, nós conseguimos viver e desagradar o Senhor. Por quê? Porque a justificação ocorre uma vez só. A santificação não. A santificação é contínua. Nós estamos sendo santificados. Nós estamos sendo tornados santos, mais santos. Ou seja, esse modo digno do Senhor pode ser afetado pela nossa conduta e pode, às vezes, não ser do agrado do Senhor. Tu pode viver, às vezes, e fazer algo que desagrada. E com certeza tu faz. Sabe como que eu sei disso? Porque eu faço. Tu pode viver e desagradar o Senhor. Por isso que nós precisamos mais e mais enchimento. Transbordar. Por isso que nós precisamos cada vez mais
do enchimento do Espírito, esse inteiro agrado do Senhor, resulta em ter uma vida, um comportamento que seja de fato para a alegria de Jesus. Nós podemos fazer coisas que agradam ou desagradam a Jesus. E isso é que a Bíblia está dizendo que nós temos que buscar, a integridade, inteiramente para o agrado dele. Inteiro agrado. Nós servimos ao Senhor o agradando. Tu entendeu? Tu vive, tu serve o Senhor agradando a Ele. É desse jeito. Só que Paulo ele vai usar uma maneira quádrupla aqui. Paulo usa 4 expressões que é desse modo do crente viver dignamente para agradar o Senhor. Ele vai usar 4 expressões. Frutificando, versículo 10 ainda. Crescendo. Ele vai falar que nós devemos ser fortalecidos. E ele vai dizer que nós temos que dar graças ao Pai. Então, cada um deles, deixa na tela assim. O que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, frutificando, gerando frutos. O fruto do Espírito, os dons, filhos. Lembra que eu falei semana passada? Filhos na fé. O evangelho que está frutificando e crescendo gera filhos. Então você terá filhos biológicos ou adotivos e você também terá filhos na fé. Você vai pregar o evangelho, evangelizar e pessoas vão se converter. Além disso, crescendo, sendo edificados. De novo aqui, esse crescendo é Deus que realiza, esse crescimento é do Senhor. Não é algo realizado por nós, não é algo que nós geramos em nós, é Deus que faz, é Deus que realiza. Deus fez e continuará fazendo. Basicamente é uma espiritual. Basicamente é uma espiral. Basicamente é uma espiral. Tu vai crescer e tu vai crescer em conhecimento e graça. Isso vai fazer com que tu continuamente siga crescendo. Tu conhece a graça, tu conhece, né? Tu cresce em conhecimento, então tu vai crescer na percepção da graça. Isso vai gerando uma espiral de crescimento. Tu entendeu? Não é algo linear. É uma espiral por quê? Porque nós podemos às vezes fazer mais ou menos para agradar o Senhor. Então, necessariamente, esse crescimento é uma realização de Gênesis 1:28. Sendo cheios do conhecimento e produzindo, é a forma como Deus vai fazer-nos crescer. Amém? Além disso, fortalecidos. Versículo 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder. Esse fortalecidos, por quê? As pessoas elas buscavam poder no paganismo. A cultura da época fazia as pessoas irem ao paganismo buscar poder. Estarem fortalecidas. Por quê? Porque queriam ter força, fortalecimento contra os poderes maldosos, poderes angélicos do mal. E aí eles iam ao paganismo, e esse paganismo está entrando na igreja. Os falsos mestres estão começando a ensinar algo, por isso que depois, no capítulo 2, se eu não me engano, Paulo vai falar sobre a adoração de anjos. Por quê? Porque era isso que eles estavam começando a buscar. Estavam sendo ensinados a buscar. Eles estão buscando fortalecimento em outras coisas que não Jesus, em outras coisas que não na palavra. Essas pessoas elas estavam buscando poder no paganismo para ter proteção contra os maus espíritos, para adquirir riquezas, influência, poder. E Paulo está dizendo que não. Você será fortalecido com todo o poder em Jesus. Somente assim. Por isso que Paulo está dizendo que é todo o poder. Porque de novo, é uma alusão. Você vai ser fortalecido com todo o poder. Esse todo o poder remete a Deus tirando o povo do Egito. Lembram? Deus tirou eles com um braço forte. Mão forte e braço estendido. Paulo está fazendo alusão a isso aqui. O poder de Deus, o mesmo poder que foi capaz de tirar o povo do Egito, é o poder que está agindo na tua vida. O mesmo Deus, o mesmo poder que fez com que o povo fosse libertado da escravidão, é o que age na tua vida diariamente, te fortalecendo. É isso que tu tem que buscar. É isso que tu tem que querer.
e querer com toda perseverança e paciência. Por isso que Paulo está dizendo, com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Ou seja, em toda situação, em todo tempo. Inclusive no falso ensino. Surgiu o falso ensino, abandona e volta para a palavra. Em quarto lugar, dando graças ao Pai, que é ter alegria, ter gratidão. Nós vimos isso semana passada. Você vai constantemente percebendo as graças de Deus e você vai rendendo graças a Deus, agradecendo, rendendo louvores ao Senhor. Amém, meus irmãos? Por que isso? Porque esse rendendo graças a Deus é motivado por algo anterior. Olha o versículo 12 de novo. Dando graças ao Pai, que fez o quê? Os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Sabe por que tu é crente? Sabe por que tu é filho? Porque Deus capacitou. Foi Deus que fez. É Deus que realiza, é Deus que te salvou, é Deus que te transformou, é Deus que te regenerou. É por isso que nós temos que ter uma vida de gratidão. É por isso que nós temos que diariamente reconhecer as graças de Deus e render graças a Deus. Porque hoje tu é filho. Porque hoje tu é diferente de quem tu era. Porque hoje tu pode dizer Abba, Pai. Porque hoje tu pode clamar a Deus e dizer Pai nosso. É por isso. É por isso. É por isso que nós vamos rendendo ou dando graças a Deus. A obtenção dessa herança, essa herança que Paulo está falando, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz, ela iniciou na primeira vinda de Cristo e ela vai continuar e nós vamos receber plenamente na segunda vinda de Cristo. É algo que iniciou na primeira e será consumado na segunda. A questão que eu tenho para ti é: você agradeceu a Deus hoje por ter sido feito filho? Você já orou ao Senhor e agradeceu? Pai, muito obrigado por me salvar. Muito obrigado, Senhor. Eu estava indo a passos largos para o inferno. Muito obrigado, Senhor. Eu quero render graças ao teu nome. Eu quero bendizer o Senhor, porque eu estava indo a passos largos para o inferno. Não fosse o Senhor ter me tirado desse caminho de perdição, com mão forte, braço estendido, eu estaria nos braços do diabo agora. Você já agradeceu isso? Você já agradeceu por isso? É Deus que realiza. É Deus que faz. Se é Ele que faz e nada depende de nós, o mínimo que precisamos é ter gratidão. Não era para a gente estar aqui hoje. Não era para a gente estar aqui hoje. Graças ao bom Deus que nos salvou, que nos regenerou, que nos transformou e está transformando cotidianamente até o dia da vinda do Senhor. Entenda, quando Paulo está falando aqui da herança dos santos na luz, não é prosperidade, não é riqueza, sabe? Não é um bom emprego, não é a casa dos teus sonhos, não é isso. É Deus! Tu entendeu? É Deus. Veja, versículo 12, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Essa herança é o próprio Senhor. Enquanto tu não entender isso aqui, tu não entendeu a fé cristã. A herança que nós temos não é ruas de ouro no céu, cara. É Deus. O céu só será céu porque Jesus vai estar lá. Em terceiro lugar, a terceira necessidade que a verdadeira intercessão busca é uma posição exaltada. Quando você orar pelos irmãos, você deve buscar enchimento interior para eles.
que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Além disso, você deve buscar um modo correto de viver para eles. Que os irmãos vivam de um modo que agrade o Senhor. Que vivam de modo que o Senhor seja glorificado. Mas a terceira necessidade é uma posição exaltada. Versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja, a capacitação que nós lemos no versículo 12, essa capacitação para filiação, ela ocorre como? Na libertação. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Essa capacitação ocorre desse jeito. Paulo está explicando aquela capacitação do versículo 12. Ele nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Como? Nos libertando do poder das trevas e nos transportando para o reino do seu Filho amado. É dessa forma que nós somos capacitados. Ele quem? Deus nos libertou do poder das trevas. O Pai nos libertou. Aqui é um agradecimento a Deus pela capacitação, pela redenção e pelo Filho. Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, então nós temos que agradecer pelo Filho, que foi quem realizou a obra de fato. Então nós temos que render graças pelo Filho. Ele nos libertou do poder das trevas. Aqui Paulo está ensinando o que ouviu de Jesus. De Jesus. Você sabe, né, que Paulo teve encontros com Jesus. E algumas coisas ele ouviu do próprio Senhor. Lembra? Atos 26, 18. Alguém acha aí? Alguém acha aí Atos 26, 18? Acha aí rapidão. Bem rápido. Achou, Davi? Atos 26, 18. Aqui, vem cá. Atos 26, 18. Agora sim. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, a conversão, essa filiação ocorre como? Ao ser libertos, ao ser livres do poder das trevas, das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Foi isso que Deus fez por nós. Foi isso que Deus realizou. Ele nos tirou, ele nos removeu desse reino sombrio de escuridão e nos conduziu e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Entende por que ele tem mão forte e braço estendido? Entende? O que ele realizou com o povo de Israel no Egito é uma demonstração visível apenas daquilo que ele fez conosco espiritualmente. Ele nos tirou do reino das trevas, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. A ênfase que Paulo está fazendo aqui, ele está dando uma ênfase no senhorio de Cristo. É o reino do seu Filho amado, então ele é Senhor. Então ele é Senhor. Há uma ênfase aqui no senhorio de Cristo. Essa redenção, remissão, essa libertação, livramento, é o que? É a liberdade que nós recebemos nele. Tu entendeu? Que redenção de pecados é essa? Como assim remissão? O que é isso? Nós somos libertos. Nós somos livres hoje. Nós somos livres. Em Jesus, nós somos livres. Nós somos libertos do poder das trevas, porque Cristo sujeitou esses poderes das trevas a Ele mesmo. A gente vai ver isso mais para frente. Eu acho que no próximo sermão a gente vai dar uma pincelada nisso, mas a gente vai ver mais durante a carta. Como que Jesus tira a gente do poder das trevas e nos transporta para o seu reino? Em grande medida, rendição. Ele está rendendo o poder das trevas. Capítulo 2 mesmo a gente vai ver, ele nos libertou cravando o escrito de dívida que pesava contra nós na cruz. Mas não só isso, ele humilhou o poder das trevas, ele humilhou os demônios, ele os expôs ao ridículo. Ou seja, eles não podem nada contra o nosso Senhor. Não podem nada contra Jesus.
Bendito é o nome dele. Glorificado é o nome dele. Este é o nosso Senhor. É este a quem nós servimos. Satanás hoje não tem mais poder e autoridade sobre você. Satanás não tem poder e autoridade sobre a tua vida. Se tu está em Cristo, nada em Satanás, nos demônios, pode contra você. Bendito é o Senhor. A tua oração, a tua intercessão precisa incluir a exaltação dos irmãos. Precisa incluir essa posição exaltada. Precisa incluir mais convicção. Por isso que Paulo está dizendo no versículo 14, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse em quem, ou por meio de quem, é porque nós estamos em Cristo, por meio do que Ele fez. Não fosse a obra de Cristo, nada disso seria possível. Não fosse Jesus ter feito isso aqui, não teria como nós estarmos hoje na posição em que estamos. Tu entende? Não teria como, não era possível. Nós não tínhamos condições. Jesus realizou. E é por causa disso, em quem temos a redenção. A ênfase aqui é em Jesus. Amém? Para encerrar, eu quero mencionar 5 verdades desse texto em nossas vidas. 5 verdades desse texto para nós. Em primeiro lugar, gratidão e oração andam juntas. Olha esse quadro aí. Eu não sei se todos conseguem ler, mas, enfim. Gratidão e oração andam juntas. O contexto que nós, aqui do texto que nós estamos, versículos 9 ao 14, são de intercessão. É uma oração, né? Lembra? No versículo 9 mesmo, Paulo diz, não deixamos de orar por vocês. Ou seja, tudo a partir dali até o versículo 14 faz parte da oração de Paulo. Veja, essa oração dele é motivada pela gratidão. Versículo 3, Paulo menciona, sempre dando graças quando oramos por vocês. Versículo 9, ele vai dizer, não deixamos de orar por vocês. No versículo 6, Paulo fala, desde o dia em que ouviram, agora ele está dizendo, desde o dia em que soubemos. Versículo 6 ainda, eles ouviram e entenderam a verdade. Agora no versículo 9, ele está falando sobre o conhecimento, a sabedoria e o entendimento espiritual, que é a verdade. Versículo 6 ainda, o evangelho está produzindo fruto e crescendo. Agora no versículo 10, a igreja está frutificando e crescendo. Tu percebe isso? Versículo 8, o amor que eles têm no Espírito. No versículo 9, Paulo está falando sobre o entendimento espiritual. É o Espírito que realiza. Em resumo, o que está acontecendo aqui? Paulo está percebendo o que está ocorrendo na igreja. Ele está vendo o que está ocorrendo. Ele está identificando aquilo ali. E ele é levado a orar. Ele tem tanta gratidão por aquela igreja que ele não pode ficar sem orar por eles. Não pode ficar sem interceder por eles. A questão é, você intercede pouco? Presta atenção aqui. Isso aqui é muito importante. Você intercede pouco, se ora pouco pelos irmãos, porque você é pouco grato por eles. Nós intercedemos pouco, porque nós temos bem pouca gratidão pelos irmãos. E isso aqui tem que ficar bem claro, porque geralmente nós intercedemos quando? Quando alguém bota, meus irmãos, preciso de oração, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, ou seja, quando tem problema. Daí nós respondemos, vou orar, vamos orar. Ou então tu nem responde, tu só bota uma mãozinha lá como reação no WhatsApp. Fora isso, a gente não intercede. Deixa eu tentar dar um exemplo. Paulo está falando sobre a realização da obra, né? Nós temos que ser cheios do Espírito para realizar a obra de Deus. Por isso que ele faz alusão a Bezalel, a Oliabe e Irão. Nós precisamos ser cheios do Espírito para realizar a obra. Quando foi a última vez que tu orou pela banda? Senhor, abençoe a banda hoje, que durante o culto eles tenham enchimento de Espírito. E que o louvor não seja somente um cântico. Vamos tratar de algo um pouco mais
difícil até. Quando foi a última vez que tu orou, se é que tu já orou, pelo Vitor lá na projeção? Senhor, abençoa o Vitor. Que ele seja cheio do Espírito Santo hoje. Para que durante a projeção ele passe tudo certinho. Para que se houver algum cristão entre nós, não seja distraído, mas consiga entender perfeitamente o que está ocorrendo. Abençoa o Misael na transmissão, Senhor. Abençoa ele. Enche ele do Espírito Santo. A gente intercede pouco porque é pouco grato. Te dei o suficiente para tu ir pensando durante a semana. Tu vai precisar pensar alguns minutos nisso durante a semana. Amém? Segundo lugar, a esperança. Lembra que Paulo fala sobre isso no versículo 5? Nós vimos semana passada. A esperança. Eles têm fé, amor e esperança. A esperança é uma realidade experimentável. Como que a gente sabe disso? Porque nós somos participantes da herança dos santos na luz. É isso que Paulo fala no versículo 12. Dando graças ao Pai que os capacitou a participar. Você participa da herança dos santos na luz. Ou seja, aquela esperança que nós temos, que vimos semana passada no versículo 5, é algo realizável, algo experimentável. Não é algo só teórico, entendeu? Não é algo conceitual. É algo que tu experimenta. Tu participa. Por isso que nós temos esperança. Porque a gente já experimenta disso. Nós vivemos isso. Ou seja, participe da herança dos santos. Experimente. Viva. Viva pela igreja. Queira mais de Deus. Em terceiro lugar, o crescimento constante é sinal da ação de Deus. Crescimento constante é sinal da ação de Deus. Basicamente é não ser mais vulnerável. Porque esse crescimento envolve tu ser fortalecido. Tu vai crescer, né? Vai crescer. Versículo, só para eu não me perder aqui. 10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esse crescimento aqui, esse crescimento constante, é você não ser mais vulnerável aos falsos ensinos, não ser mais vulnerável aos falsos mestres. Você está com isso consolidado. Você está com isso fortalecido. Você tem agora conhecimento. Você cresceu no conhecimento de Deus. A ponto de que você não é mais vulnerável. As pessoas podem vir querer falar, ensinar, fazer o que for. Você sabe o que é e o que não é. Por quê? Porque você cresceu no conhecimento de Deus. Amém? Em quarto lugar, não crescer ou não querer crescer é sinal de enfermidade. Veja, como tu sabe que uma criança está saudável? Porque ela vai crescendo. Ela não é? Como que nós sabemos que uma família é saudável? Quando ela vai crescendo. A igreja, como nós sabemos que ela é saudável? Pelo crescimento numérico e crescimento de Deus. Isso que nós vimos antes. Agora, quando não há crescimento ou quando não se quer crescer, é sinal de enfermidade, física e espiritualmente. Entendeu? Quando você não quer crescer, você não cresce ou não quer crescer, você está enfermo. Você precisa de ajuda.
há uma enfermidade. Isso aqui envolve, eu falei no primeiro sermão sobre a liderança e o posicionamento. Você precisa querer crescer a ponto de começar a liderar outros. Lembra que eu falei? Não pode você não querer crescer. Veja, eu não estou dizendo que todos, sem exceção, vão crescer a ponto de se tornar líderes na igreja, pastores. Não é isso. Vai haver irmãos, irmãs que vão continuar servindo onde servem e ok. Agora, não querer crescer é diferente. Amém? Nós temos que almejar isso aqui, querer isso aqui. Em quinto e último, a vida do cristão maduro, veja, a vida do cristão maduro não é um ciclo, mas uma espiral. Você tem o pleno conhecimento e você frutifica em toda boa obra e você cresce no conhecimento de Deus. Você tem o pleno conhecimento, você frutifica em toda boa obra e você cresce no conhecimento de Deus. E isso vai... Entende? É um crescimento que vai ocorrendo em espiral. É o contrário do que a gente vê, por exemplo, no livro de Juízes. Lá é uma espiral invertida. Lá é uma queda em espiral. É um ciclo que vai se repetindo, mas que vai levando cada vez a uma queda maior. Aqui nós estamos vendo algo inverso, o ideal. Você tem o pleno conhecimento. Isso faz com que você frutifique em toda boa obra. E agora, por causa disso, você vai crescer no conhecimento de Deus. E isso é um ciclo repetitivo que vai fazendo você crescer. Amém? Fique de pé. Fique de pé. E eu quero muito orar com vocês. Mas antes de nós orarmos, eu quero que... Ou melhor, é uma oração, mas antes de orarmos e você pedir algo por você, eu quero que tu ore pelos irmãos. Não peça nada para ti agora. Depois, tudo bem. Mas agora eu quero que nós tiremos um tempo de oração em que tu não peça nada para ti. Que tu ore pelos outros. Ore pelos irmãos. Amém? Amém? Então, inclina tua cabeça, fecha os teus olhos. Levanta a tua voz e comece a orar pelos irmãos. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Exaltado é o teu nome, Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus.
Bendito Deus. Coisa boa estar na tua presença, Senhor. Coisa boa estar cultuando a ti, coisa boa estar com os meus irmãos. Nós queremos reconhecer, Senhor, a graça. Nós queremos reconhecer, Senhor, as misericórdias do Senhor. Nós queremos render-te louvores, gratidão por tudo que tu é e por tudo que tu faz. Bendito é o teu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor, não só na nossa vida, mas na igreja. Senhor, nós queremos agora reconhecer que não há nada em nós capaz de fazer por merecer, ou pelo menos de gerar em nós o crescimento, o enchimento de poder, enchimento do Espírito Santo, ou esse novo nascimento. Não há nada em nós, Senhor, que possa fazer isso, se não for o Senhor. Se não for o Senhor, nós não conseguimos. E não só isso, mas também nós não conseguimos viver uma vida que agrade o Senhor, esse modo digno de viver. Nós precisamos de Ti, ó Deus, para que venhamos viver uma vida digna do Senhor. Ó Deus, nós estamos reconhecendo isso, e eu quero neste momento pedir pelos meus irmãos que Tu faça-os transbordar, Senhor, de poder, transbordar do Espírito Santo. Encha os meus irmãos, encha-os de conhecimento, encha-os de poder, encha-os do Espírito Santo. Enche, Senhor, enche, enche. Vai enchendo agora, Senhor, a cada um que está aqui. Vai enchendo, Senhor, agora a cada um com mais e mais do Espírito Santo. Dê uma porção dobrada do Espírito Santo. Faz, Senhor, com que a partir de agora, a partir daqui, ao sairmos daqui, possamos perceber, Senhor, em nossa vida, uma porção dobrada do Espírito Santo. Mais unção, mais disposição para a obra, que nós possamos, Senhor, agora, deste momento em diante, reconhecer que algo em nós foi aumentado, os dons, o fruto do Espírito. Eu peço isso, Senhor, por cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor, enche. Vá visitando a cada um aqui, ó Deus, visita cada um aqui, Senhor, e enche do Espírito Santo, e enche de poder do alto, e enche, Senhor, a ponto de transbordar na Tua presença, em nome de Jesus. Vai enchendo, Senhor, vai enchendo, Senhor. Ah, eu sinto uma presença tão boa e suave do Espírito Santo, meu Deus. Vá visitando-nos, vá visitando os meus irmãos, enchendo, Senhor, enche, 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 enche de poder, enche do Espírito Santo, enche de capacitação, enche, Senhor, com dons para realizar a obra do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, abençoa, ó Deus, os meus irmãos. Abençoa, Senhor, abençoe as suas vidas materiais, física, abençoe, Senhor, espiritualmente, abençoe, Senhor, em toda a área das suas vidas. Abençoa, Deus, prospera, capacita, em nome de Jesus. Eu quero pedir também por aqueles que estão em casa. Oh Deus, abençoe e enche lá onde estiverem assistindo pela transmissão ou verão depois, enche do Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba poder do alto, receba de Deus, receba do Espírito Santo neste momento. Aleluia, bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, meu Deus. Muito obrigado pela tua obra em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tem realizado em nós. Obrigado, meu Deus, porque se não fosse o Senhor, nós não teríamos condições, ó Deus, de viver vidas que te agradem. Nós não teríamos condições, Senhor, desse modo digno de viver. Nós não teríamos condições de estar hoje nessa posição exaltada em que estamos. Nós não teríamos condições, Senhor. Não teríamos a menor condição se não fosse o Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nos ajude, eu te peço, para que nunca venhamos desprezar isso aqui. Para que nunca venhamos de ser gratos por isso aqui. Não deixa, Senhor, que venhamos nos acostumar tanto com a graça, a ponto de esquecer tudo que tu fez, faz e ainda fará por nós. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Bendito é o nosso Deus. Bendito é o nosso Deus. Vamos responder o sermão, gente? Vamos?